vai fazer uma atividade no CT do Corinthians às 14h30, antes de seguir para Santos, que é o local da partida do próximo sábado, 20h, contra o Peixe de Cuca. Vai ter esse reencontro, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Notícia boa para o torcedor do Atlético. O Atlético vai ter reforços para esta partida contra o Santos. Hulk, Alan Franco, Renan Lodge, Juan Tressoldi e Vitor Hugo meia, eles ficaram em Belo Horizonte para aquele controle de carga, foram poupados dessa estreia contra a equipe do Puerto Cabello e eles hoje chegam a São Paulo, já estão a caminho de São Paulo e vão se juntar aos demais jogadores que chegam, como eu disse, às 10h40. E falando em Hulk, Cirilo, hoje teve uma cena muito curiosa na Cidade do Galo, que foi a primeira atividade em campo do Hulk com um dos seus filhos, né? O Ian Ângelo. Ele, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube tá vendo essa foto, né? O Hulk e o Ian, que faz parte da equipe Sub-20, e tem um outro filho também, que é o Thiago Ângelo, da equipe Sub-15, ainda não teve essa oportunidade. Mas como o Atlético tá fazendo com esses jogadores um treinamento ali na Cidade do Galo, enquanto os outros estão em viagem, aconteceu isso aí. Então o Hulk treinando com o Ian Ângelo, que vem fazendo uns golzinhos aí, viu, Cirilo? Será que vai deixar uma herança aí pro Atlético, o Hulk? Então essa cena marcou antes da viagem do Hulk para São Paulo. Já vem alguns jogos sem balançar a rede, talvez este seja aí um combustível pro Hulk voltar a marcar gols. O Atlético tem 14 pontos, é o 8º colocado. O Santos tem 10 pontos e inicia a rodada na 15ª colocação. A situação por lá também não tá nada boa, vem de derrota pro Flamengo. E o Atlético, por sua vez, 2 vitórias consecutivas. Goleou a Chapecoense e depois a vitória contra o Atlético Paranaense. Olha só, mais um dado curiosíssimo, tá? Eu falei de 2 vitórias seguidas. Você sabe quando o Atlético venceu 3 seguidas no Brasileiro, Cirilo? Quando? Em 2023. E de lá pra cá foram 87 jogos disputados só pelo Campeonato Brasileiro e o Galo não conseguiu essa trinca de vitórias. 23 com o Filipão? Foi com o Filipão. Retorno muito forte, né? Foi na reta final ali e acabou sendo goleado pelo Bahia na última rodada, né? Então, os 4 últimos jogos antes desse duelo contra o Bahia, o Atlético conseguiu vencer. Então, tem esse desafio também na Vila Belmiro, que é conseguir a 3ª vitória consecutiva, vai chegar a 17 pontos, caso isso aconteça, e vai ascender aí na tabela, pode ser uma vitória muito importante. E sábado, o Atlético, na parte da manhã, também vai fazer uma apresentação especial. Se você quiser, eu posso falar no segundo tempo. Do lado do Santos, o Henrique, a notícia que inclusive está em itatiaesporte.com.br, repercussão de uma matéria do relevante jornal The Athletic. Neymar tem conversas preliminares com FC Cincinnati, lá da Major League Soccer dos Estados Unidos. Ainda num estágio inicial, mas o Cincinnati está avaliando aí o interesse, exigências do Neymar, para ver se dá sequência às tratativas, para saber se o Neymar vai seguir a carreira dele nos Estados Unidos. É curioso que o Neymar, em determinado momento, chegou até a falar quanto à possibilidade de, dependendo do que acontecer esse ano, até se aposentar, né, ao término da temporada. Mas a notícia que vem dos Estados Unidos é de que uma equipe da Major League Soccer, da Liga Nacional dos Estados Unidos, está de olho em Neymar Júnior. Neymar Júnior que, ao que tudo indica, estará em campo em Santos e Atlético no fim de semana. Exatamente. Eu apostaria do Neymar na Kings League, tá? Não, ele é de... Salve isso. Apenas para bater o pênalti do presidente. Exatamente. E falando em Neymar, Cirilo, a gente tem aí números também do confronto entre Atlético e Neymar. Esse confronto, ele começou lá em 2009. E olha que curioso, cara. São 3 vitórias do Atlético, 3 vitórias do Santos com o Neymar e 3 empates. Neymar marcou 6 gols contra o Galo, então tá rigorosamente empatado então esse duelo, esse retrospecto entre Atlético e Neymar, e vai ser desempatado neste sábado com empate, com vitória do Santos, com vitória do Atlético. Então tá bem equilibrado esse confronto particular que a gente vai ver também na Vila Belmiro. Ô Cirilo, eu falei, né, que sábado o Atlético vai ter uma novidade também, e é na parte da manhã, tá? O Atlético hoje convidou a imprensa, tá? Os jornalistas estarão na Cidade do Galo para conhecer as novas instalações do Centro de Excelência da academia, né? Que o Atlético modernizou a academia que é utilizada pelos jogadores, né? Isso é um passo muito importante, né? A gente vem cobrando aqui também, porque há muito tempo, né, o Atlético não tem o melhor centro de treinamentos do Brasil, né? Como ostentou
há alguns anos. Mas agora o clube vem investindo e no sábado vai fazer esta apresentação. E você que está acompanhando a turma do bate-bola, entra aí também no itatiaesporte.com.br, tem uma matéria muito legal sobre a modernização também da Vila Olímpica, tá? Que deve receber seleções na Copa do Mundo Feminina do ano que vem. Então, milhões foram investidos, mais de 15 milhões até o momento. Então tem essa matéria muito legal também no itatiaesporte.com.br. Esta ação de modernização que foi liderada pelo Sérgio Coelho, que é o presidente da associação, o Márcio André, que é o vice-presidente, também pelo Brás, né? O Paulo Brás, não o Paulo Brax, que é o diretor-geral. Então tá essa matéria lá no site, viu, Cirilo? Então, academia reformada, clube de lazer, e aos poucos o Atlético vai investindo no que importa, que é dentro de casa. Valeu, Henrique, você volta no segundo tempo. Ô Marcos, para fechar esse primeiro tempo com o Atlético, o que você espera de Santos e Atlético no fim de semana, com os reforços aí, né? Os jogadores que estiveram preservados aí nesse meio de semana, reinseridos no time. O que você aguarda para Santos e Atlético no sábado às 8 horas na Vila Belmiro? Primeiro eu espero uma resposta, né? O futebol te dá sempre uma nova oportunidade num final de semana, né, Fabrício? Sim. Para você rever os seus conceitos e retomar a sua essência enquanto time, enquanto atleta, que lavem as roupas sujas, né, referentes a esse jogo na Venezuela, e virem a chave, que agora é Campeonato Brasileiro. O Atlético está muito bem, está jogando bem, vindo de 2 vitórias consecutivas, né? Uma perdeu aí recentemente pro Fluminense, mas jogando bem também, a gente sempre frisa aqui, né? O Campeonato Brasileiro é muito duro, mesmo jogando bem, eventualmente você vai perder, mas que o Atlético nessa hora, Cirilo, recupere a sua essência, cara. Nesse espaço tão curto de tempo, né? Onde você jogou bem, você convenceu, você atacou o adversário, fez os seus gols trabalhados, né? Teve um meio de semana tão difícil, tão conturbado, retorno dos seus titulares, né? Que cheguem lá em Santos com muita moral, com muita vontade e ansiedade para fazer um grande jogo e dar uma resposta, cara. Acho que o grupo do Atlético como um todo precisa dar uma resposta no jogo contra o Santos, de empenho, né? De um time que quer coisas grandes na temporada. Fabrício, o que esperar de Santos e Atlético no fim de semana? Eu acho que o Atlético tem total condições aí de conseguir essa terceira vitória aí consecutiva. O Santos vem numa pressão absurda, tá? Pressão absurda, toda hora pipocando negócio sobre o contrato do Neymar. Hoje eu tava participando aí do CNN Sports aí pela parte da manhã e a gente entrou nessa pauta do Santos. E segue bem impressionado, torcida cobrando, e aí vai pro CT, vai pro Neymar, confusão total, né? Será que esse investimento não valeu a pena? Então o time tá muito pressionado, o Cuca não conseguiu ainda implementar um bom padrão de jogo para a equipe do Santos. O Santos é um sério candidato aí a brigar lá na parte de baixo da tabela, não tá com aquele futebol competitivo, tá um futebol, sabe, lado, sem disposição para roubar a bola, uma coisa muito previsível, dependendo muito do Neymar, e o Neymar que não é aquele Neymar que a gente conhece e tá longe, sabe, de ser. Então tem total condição aí de chegar lá, Cirilo, e afundar ainda mais o Santos na parte de baixo da tabela, aí, em crise total. Vamos lá, gente. Bora começar falando então sobre o Barba. Tá aí, ó. Barba cobra fortemente do elenco após derrota para o Puerto Cabejo. Após a derrota do Atlético para o Puerto Cabejo na estreia da Copa Sul-Americana, o técnico Eduardo Domingues fez duras cobranças ao elenco e deixou claro que não tolera falta de atitude dentro de campo. A atuação abaixo do esperado irritou o treinador argentino, que cobrou uma mudança imediata de postura dos jogadores. Em tom firme, Domingues destacou que o desempenho precisa ser coletivo e não baseado em nomes ou status. Abre aspas. Eu creio que se repetirmos o mesmo time, a equipe mesmo vai mudar, porque não podemos permitir uma apresentação como essa, como time. Falamos sobre isso várias vezes. Joga o Atlético, não joga os nomes, jogue quem jogue, temos que representar da mesma forma. Temos que nos dedicar da mesma forma para nossos torcedores. Estamos decepcionados por como fizemos o jogo hoje para nossos torcedores. Seguramente vão nos criticar e eles têm razão, porque hoje jogamos mal. Mas, de novo, o que vamos fazer com isso? É sobre como teremos de nos levantar para o sábado contra o Santos, né? Como vamos nos levantar para começar essa competição na nossa casa, com a nossa gente, com o apoio que recebemos deles. Temos que jogar para eles outra vez. Já não podemos fazer nada e o que nos resta é trabalhar, crer no caminho, crer nas situações que buscamos para poder melhorar. Toda melhora sempre não é linear. Vamos ter alguns baques. Diante desses baques, o que fazemos? Levantar, continuar
e seguir trabalhando, fecha aspas aí, do que disse a palavra do Barba, né? Aí tá falando, momento, liga alerta no Galo, derrota na Sul-Americana, além do resultado negativo, expôs problemas de postura e desempenho, ao que incomodou profundamente a comissão técnica. Aí tá aí, Domingos, conhecido pelo perfil exigente, já deixou claro, não basta ter elenco qualificado, é preciso atitude dentro de campo, fecha aspas. Tá aí, então, a palavra do Barba, né? Aí vamos falar sobre isso? Vamos lá, gente, falando sobre, então, essa questão do Barba. Primeiro, concordo, faltou atitude, faltou tudo isso. Eu acho que a crítica aos jogadores, eu acho que ele fez corretamente e é isso mesmo. Agora, passa também por erros de escolha do treinador. Aí agora eu vou fazer a crítica a ele, né? Porque ele não vai se criticar. Mas a crítica também precisa ser feita. Porque o Barba foi muito bem nos 2 jogos contra a Chape e Atlético Paranaense. A postura do time, o time taticamente, muito bem. É inadmissível. Assim, se tivesse alguém dentro do Atlético, né, responsável para realmente cobrar o treinador, deveria cobrar. Porque não dá para ele entrar num jogo com o Igor Gomes de titular como segundo volante de novo. Ele comete o mesmo erro. Alguém tem que chegar, deveria ser o Paulo Brax, chegar e falar, Barba, vem cá, vamos conversar. Isso aqui não pode se repetir. Não pode. Ele entra como segundo volante, não marca, não ajuda na criação, não ajuda na saída de bola, na marcação é piada. Não ajuda em nada. Sabe, erros grosseiros, até nas mudanças. Pra que trocou o Cassier no Cauã Soares? Ajudou em quê? Então, tomadas de decisão, erros grosseiros, tanto na escalação quanto nas substituições. Agora, algumas coisas não dá para aceitar mais. O Igor Gomes, eu já falei. O Igor Gomes ele precisa ser negociado em julho. O Atlético tem que negociar o Igor Gomes em julho. Não dá para esperar mais. Tem que ser uma conversa do Paulo Brax com o Barba. Não pode utilizar o Igor Gomes em 12 jogos no Brasileiro até a parada no meio do ano. Porque senão ele não vai para outro time. E ele tem que ir para outro time. Não dá para aguentar mais. E a única forma que eu tô vendo de alguns jogadores não atuarem mais é eles indo embora. Porque senão o Barba coloca para jogar. O Alonso na esquerda. O Pacini estava mal. Então que colocasse o Natanael, que puxasse o lateral esquerdo, do sub-20. Não importa. Mas não dá para ser o Alonso. O Alonso é outro, que em julho tem que ir embora. Se o clube da MLS desistir, arruma outro. Não dá mais. Nós reformulamos um elenco e seguimos com o elenco medíocre. Enquanto alguns jogadores estiverem no Atlético, eles vão continuar jogando. Então o Barba também tem culpa, porque ele errou, e errou feio na escalação. Quando essa escalação a gente olhou, deu vontade de chorar. A vontade é nem assistir o jogo. De tão bizarra aquela escalação. Né? Hoje a gente vê como o Tomás Pérez é um pilar nesse meio campo, porque sem ele nós estamos ferrados. E olha que é um garoto de 20 anos, que fez aí 2 boas partidas, mas essa é a verdade. Você perdeu o Tomás Pérez ali, ninguém marca nesse time do Atlético. Muito menos o Igor Gomes, muito menos o Alonso. Então colocar o Cissé de primeiro volante, o Cissé era atacante na base, ele não é primeiro volante. Aí coloca ele de primeiro volante e o Igor Gomes de segundo, e ainda quer ganhar o jogo. Aí, Barba, né? Aí não é só questão de postura, não. Você vai pedir postura do Igor Gomes? Postura de quê? De marcação dele? Ele nunca soube fazer isso, vai aprendeu agora? Então, não é só o Barba, repito, ele tá certo na cobrança dele. Faltou tudo isso, postura, retrô, de salto alto e tudo, time desorganizado, mas assim, faltou muito o treinador fazer o certo básico, que é escalar um time de forma decente. E fez uma escalação completamente absurda. Cissé, primeiro volante, Igor Gomes, Bernard, Scarpa, Dudu, Cassier. Vai ganhar de quem? Já deu pra... espero que o Barba tenha percebido, que ele demora um pouco pra perceber, porque o Igor Gomes foi titular contra o Fluminense, a gente perdeu, aí foi titular de novo agora. Ele demora um pouco pra perceber, mas tomara que ele tenha percebido que esse time que ele colocou ontem, esse meio campo e ataque que ele colocou ontem, não ganha nem do Puerto Cabello da Venezuela. Nem do 9º colocado do campeonato venezuelano esse time dele ontem ganha. Não ganha de ninguém. Se jogar esse time jogar contra o Ibis, perde. Porque não marca. Porque é um time sem, enfim, falta tudo a esse time, né, que ele escalou ontem. E as mudanças foram bizarras também. Então, aí pra finalizar, vai ter gente, mas tá criticando o Barba, sim. Não tô pedindo, assim, o Barba é um baita treinador. Tá fazendo um ótimo trabalho. Mas quando ele errar, tem que criticar. Porque senão aí ele erra, a gente fica de braços dados, falando, tá bom, pode errar. Põe o Igor Gomes aí.
Chega contra o Santos e põe o Cissé e o Igor Gomes de novo. Vamos ver se vai dar certo. E o Alonso na esquerda. Vamos ver se vai dar certo. Não vamos criticar, não. Não, tem que criticar sim. Errou, tem que ser criticado, cobrado, enfim. E eu acho que deveria ser criticado, cobrado, na verdade, dentro do clube. Alguém tinha que chegar pra ele, puxar ele e falar assim, ó, isso aqui não dá mais, Barba. Isso aqui não dá mais. Igor Gomes não dá mais. Me ajuda. Ah, mas... Não dá mais. Assim, começa como um pedido. Mas daqui a pouco vai ter que ser uma ordem. Porque não dá mais. Ele não pode jogar na fase que ele está, ainda mais de segundo volante. Tá prejudicando o Atlético. Enfim, gente, tá aí. A minha opinião, realmente, assim, é revoltante os jogadores e os erros do Barba naquela partida na Sul-Americana, né? E você viu aí o que disse o Barba. Quero saber se você concorda comigo, o que você acha. Deixe nos comentários, deixa o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, clique em hypar também. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!